Fórmula molecular indica a quantidade de átomos de determinados elementos químicos que estão presentes em um composto químico orgânico. Então vamos lá. Quando você observa esse número 4, ele vai indicar a quantidade de átomos de carbono que tem nessa substância, que no caso são 4 átomos de carbono. Quando você olha esse número 10, ele vai indicar a quantidade de átomos de hidrogênio. E quando não aparecer número, subentende-se que é número 1, que é a quantidade de átomos do elemento indicado, que no caso é o oxigênio. Você não precisa colocar o número 1 e geralmente não vai aparecer o número 1. Neste exemplo de baixo, a mesma linha de raciocínio. O número 3 é a quantidade de átomos de carbono. O número 9 é a quantidade de átomos de hidrogênio. E como não aparece número, é a quantidade de átomos de nitrogênio, que é 1. Fórmula estrutural. Ela demonstra como os átomos de determinados elementos químicos estão dispostos e ligados em um composto orgânico químico. Então, olha só. Esta aqui é um exemplo de fórmula estrutural. Ela vai demonstrar como e com quem cada átomo está ligado. Há uma forma de abreviar essa estrutura. Então, é o seguinte. É como se nós pegássemos este grupo aqui e reescrevêssemos desta forma. Ou seja, colocamos o átomo de carbono, escrevemos o átomo de carbono normalmente, só que nós ocultamos justamente as ligações entre carbono e hidrogênio. E reescrevemos hidrogênio como H3. O segundo grupo fica assim. É como se eu pegasse este grupo e reescrevesse ele bem aqui, ó, onde eu tenho um átomo de carbono, 2 átomos de hidrogênio. Eu também vou ocultar essas ligações entre hidrogênio. Já o terceiro grupo, eu vou reescrever desta forma. CH2, porque é um átomo de carbono e 2 átomos de hidrogênio. E assim eu continuo abreviando a minha molécula. É apenas uma forma de ocultar as ligações entre carbono e hidrogênio. Quando eu chego nesta fórmula, esta fórmula é chamada fórmula estrutural condensada, que ainda pode ser ainda mais condensada, ou seja, ainda mais resumida. Como? Daqui eu posso vir para cá e ocultar justamente as ligações entre carbono e carbono. Agora estou desfazendo, ó, ocultando, suprimindo as ligações entre carbono e carbono e reescrevendo desta outra maneira. E a última forma de condensar é justamente quando eu passo a este estágio aqui. Então, olha só, o que nós podemos observar? Aqui nós temos 3 grupos de CH2 que estão sendo repetidos. Então, o que podemos fazer é justamente reescrever esses 3 grupos entre parênteses e colocando do lado de fora do parênteses o número 3, que vai indicar que são 3 grupos de CH2. Então, aí temos este CH3, que é este CH3, os 3 grupos de CH2 resumidos dentro de parênteses, com o número 3 lá de fora, e este último CH3. Fórmula estrutural de palito ou linha, alguns chamam de bastão. Neste tipo de fórmula, ocultam-se os símbolos dos elementos químicos carbono e hidrogênio. Exibe-se apenas as ligações entre carbono e carbono, carbono heteroátomo. Então, basicamente é o seguinte. Esta aqui é uma forma diferente de visualizar a fórmula estrutural. Mas nós podemos reescrever ela de forma completa. Nós só temos que entendermos umas coisinhas. Em cada pontinha
e em cada cantinho há um átomo de carbono. Resumindo, aqui nós podemos observar que são 5 átomos de carbono. E esses 5 átomos de carbono estão ligados entre eles. E para completar as 4 ligações dos átomos de carbono, nós usamos átomos de hidrogênio. Pronto. Então, quando eu visualizo esta molécula, é o mesmo que esta molécula de forma diferente, né? Fórmula estrutural de palito e fórmula aqui estrutural completa, tá? Como nós observamos essa segunda molécula, vamos fazer aqui rápido. Cada pontinha é um átomo de carbono e cada cantinho também é um átomo de carbono. Nós temos aí 3 átomos de carbono, tá? E os 3 ligados entre si, por ligações simples. Então, vamos completar aqui as valências com átomos de hidrogênio, rapidinho. E podemos observar que temos aqui um heteroátomo, ou seja, temos aqui um oxigênio. E esse oxigênio está fazendo ligação dupla. Então, nós temos que acrescentar esse oxigênio aqui com sua respectiva ligação dupla. Então, quando observamos esta molécula aqui, nada mais é do que esta molécula aqui de forma estrutural um pouco diferente, né? Forma estrutural de palito e forma estrutural plana completa. A forma estrutural de esqueleto de carbono nada mais é do que quando você enxerga ou observa apenas os átomos de carbono ligados. Tá? Nós temos esses 2 exemplos, onde só tem átomos de carbonos ligados. Fórmula eletrônica de Lewis demonstra os pares de elétrons compartilhados entre os átomos no composto orgânico. Então, basicamente é você substituir os tracinhos, que são as ligações, por pares de elétrons compartilhados entre os elementos químicos, entre os átomos. Então, basicamente, onde você observa este tracinho, você substitui por um par de elétrons. Onde você observa este tracinho, você substitui por um par de elétrons. Então aqui nós temos um resumo para finalizar nossa aula, onde uma molécula ela pode ser representada por fórmula molecular, onde vai indicar apenas a quantidade de átomos de cada elemento químico, pela fórmula estrutural completa, onde vai demonstrar com quem cada átomo está ligado e está disposto no espaço. Esta fórmula estrutural pode ser resumida para fórmulas condensadas. Esta fórmula ela pode ser usada como fórmula de palito, bastão ou de linhas, onde são ocultados os átomos de carbono e hidrogênio. Ou pode ser usada a fórmula eletrônica de Lewis, onde você vai observar os pares de elétrons compartilhados entre os átomos no lugar dos tracinhos das ligações. Vamos praticar rapidinho esse desafio aqui. Eu tenho a fórmula estrutural. Dessa fórmula estrutural, eu tenho que fazer as outras fórmulas para a mesma substância. Então vamos lá, começando pela fórmula molecular, que é a quantidade de átomos que tem. Então vamos contar quantos átomos de carbono tem na fórmula? 4. Quantos átomos de hidrogênio tem na fórmula? 10. E quantos átomos de oxigênio há na fórmula? 1. Fórmula condensada. A fórmula condensada eu vou reescrever ocultando as ligações entre carbono e hidrogênio.
Então vamos começar pelo primeiro grupo, que é o primeiro carbono. Eu tenho aqui CH3, ligação. O segundo carbono é C com 2 hidrogênios, ligação com O. O terceiro carbono é CH2 e o último carbono é CH3. A fórmula de palito ou de linha. Então vamos lá. Para o primeiro carbono eu vou fazer um pontinho aqui e vou ligar o segundo carbono aqui. E o terceiro tracinho eu vou ligar o oxigênio, que seria isso aqui, gente, ó. Primeiro grupo, primeiro carbono é esse pontinho. O segundo carbono seria este cantinho. Ele se liga a este oxigênio. Este oxigênio vai se ligar a este outro carbono aqui. Então eu vou continuar fazendo minha molécula. Quando esse oxigênio se liga a este carbono, eu tenho esse cantinho, e este cantinho aqui, que é um carbono, se liga ao carbono da ponta. Fórmula de Lewis. Já a fórmula de Lewis é um pouco mais complicada. Nós temos que ter bastante espaço aqui. Na fórmula de Lewis, nós temos que colocar os pares eletrônicos. Desculpe a pressa e o motivo dos átomos estarem um pouco tortos, mas que é para agilizar. Então vamos lá, vou colocar aqui de roxo, tá? Lilás. Então aqui nós temos 2 elétrons, 2 elétrons, 2 elétrons. E onde está essa ligação aqui, que eu vou ter que apagar, é claro, serão 2 elétrons. Pronto, gente, ficou um pouco tortinho, mas a ideia é essa, é colocar os elétrons, os pares de elétron entre os dois átomos aí, para demonstrar que eles estão compartilhando pares de elétrons, tá? Então aqui nós temos uma fórmula molecular, e desta fórmula molecular nós vamos extrair e desenhar todas as outras fórmulas possíveis, tá? Então vamos começar pela fórmula estrutural. Eu tenho 2 átomos de carbono, então eles devem estar ligados. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio, então eu vou dividir 2 átomos de hidrogênio para cada átomo de carbono, tá? Pronto. Observe que o carbono está fazendo 3 ligações, então completo sua valência de 4 ligações com uma ligação dupla. Já a fórmula condensada, eu vou reescrever aqui de maneira bem simples, né? Cada grupo, ou seja, quando eu olho para cá, para esse grupo da esquerda, eu tenho carbono com 2 hidrogênios. Então eu vou escrever CH2. É uma dupla ligação entre eles, e o grupo da direita também é o CH2. Pronto. A fórmula de palito, nós sabemos que na fórmula de palito, o que tem numa ponta é carbono, e o que tem na outra ponta também é carbono. Então, se eu tenho 2 carbonos, a fórmula de palito vai ficar assim. Carbono numa ponta, carbono na outra ponta. E como tem uma dupla ligação entre eles, coloco o segundo traço. A fórmula eletrônica de Lewis, nós vamos substituir as ligações, os traços, por pares de elétrons. Então, eu vou reescrever aqui rápido. Então, vamos agora acrescentar os pares de elétrons. Tá? Os elétrons do carbono em preto. Os elétrons do hidrogênio. E agora nós vamos fazer o casamento dos pares eletrônicos. Isso aqui é um par eletrônico. Isso aqui são 2 pares eletrônicos, ou seja, são ligação dupla. Aqui um par eletrônico, ligação simples e ligação simples. Pronto.